Oi, meu nome é Vivian e agora eu vou contar um pouco sobre a história do jogo. Um belo dia, uma menina estava passeando até que ela viu um gatinho que precisava muito de ajuda. Porém, ele estava longe e vai precisar da sua ajuda para chegar até ela, passando por vários obstáculos. Quando finalmente eles se encontram, um ratão aparece querendo atacar a menina e, como gesto de gratidão, o gatinho irá defendê-la em uma batalha épica. Quem será que vai vencer? Oi, pessoal. Eu sou a Sofia, estudante de Ciência de Dados na USP, e eu vou explicar o funcionamento do código do jogo Gatinho versus Ratão em Assembly. É importante ressaltar que algumas funções e algumas variáveis aqui no código atual são funções auxiliares pensadas para possíveis futuras atualizações do jogo que não estão sendo essencialmente usadas no jogo atual. Bom, na primeira linha do código a gente tem um jump main. Esse jump em assembly é equivalente ao goTo do C, então ele quebra o fluxo de funcionamento do código e pula para a função que estiver à frente dele, no caso é a função principal. Aqui deixamos na primeira linha de código para ser a primeira coisa a ser executada, direcionando o código diretamente para a função principal. Bom, logo após instrução jump, nós temos a definição de algumas variáveis. Essas variáveis, eu vou destacar duas principais que a gente usa no código atual, mas elas foram criadas pensando em uma boa interpretabilidade, então acredito que as outras sejam autoexplicativas também. Mas a gente tem a posição do gato como pós-gato, é uma variável que declara onde o gato vai iniciar andando. No caso, é a linha 840, e é feito baseado nos cálculos da tela, porque a gente programa em cima de uma tela 40 por 30. Então, fazendo os cálculos, a gente chega na posição 840, que é a posição inicial, e a gente pretende que o gato esteja. E também vou destacar a variável vidas gato, que é essencial para o funcionamento do jogo. A gente declara aqui quantas vidas o gato tem. No caso, a gente definiu 7 vidas. E assim que acaba a definição das variáveis, a gente vai para a função principal, definida aqui por main, dois pontos. As primeiras instruções da main são duas chamadas de delay, porque em muitos momentos a gente tem telas que esperam que o usuário digite enter para que possa passar a instrução. Então, a gente tem duas chamadas de delay para evitar que o usuário aperte uma vez o enter e por alguns segundos esse enter ainda vale alguma coisa dentro dos registradores e acabe pulando a tela sem querer. Então, esse delay é mais por prevenção ao usuário mesmo.
Logo após o delay, a gente tem um load-n. Esse load-n é responsável por mudar os conteúdos nos registradores. E, especialmente o load-n, ele atribui uma variável numérica ao registrador, indicado pela cerquilha aqui anteriormente a variável tela1 linha 0, que é o endereço onde começa a primeira linha do cenário. Posteriormente, vou apresentar a vocês as telas construídas para o funcionamento do jogo. E assim, carregamos no registrador o número 0, que aqui representa a cor branca. E assim chamamos a função imprime tela, que também será apresentada posteriormente. Bom, a partir da impressão da tela, a gente cai no loop menu, onde os registradores esperam que o usuário aperte a tecla Enter para que possa cair no manual. Escolhemos o registrador 4 que receba qualquer tecla que o usuário digite. Para evitar qualquer uso de lixo na memória, a gente fez uma instrução especial aqui, que a gente carregou o registrador 5 com 255, que é uma máscara que pega apenas 8 bits da tabela ASCII. E no registrador 4, ela faz uma operação lógica do conteúdo do registrador 4 e o R5, ou seja, ela só vai pegar realmente esses 8 bits. Logo em seguida, a gente carregou o registrador 1 com 13, que é o código ASCII da tecla Enter. E a gente comparou com TMP o registrador 4 com o registrador 1. Se não for igual, ele pula para o loop menu de novo e espera uma tecla ser pressionada. Repete todo o procedimento. Se não for pressionado, vai repetindo até concluir o loop, até o registrador 4 for igual ao registrador 1. Quando isso acontece, ele vem para a função manual, que vai carregar a tela do manual. E, da mesma forma, como eu expliquei anteriormente, a gente chamou duas funções delay para proteger as teclas inseridas pelo usuário. E assim a gente chama uma função apaga a tela, carrega o registrador 1 com a tela do manual, linha 0, que é o endereço onde começa a primeira linha do manual. A gente carrega o registrador 2 com 0, que é a cor branca, e chama o imprime tela 2. Esse procedimento teve que ser repetido 2 vezes. A tela do manual foi dividida em 2 partes para que não ocorresse nenhum problema com os caracteres. Bom, daí, logo após a impressão da tela do manual, a gente cai no loop manual, que é o mesmo procedimento do loop menu, em que o registrador 4 vai esperar receber qualquer tecla que o usuário apertar. O registrador 5, de novo, recebe 255 para fazer a verificação e pegar apenas os números necessários e não utilizar o lixo da memória no código. A gente recebe no registrador 1 o número 13, que é o código ASCII da tecla Enter, compara os dois e, se não for a tecla Enter o que o usuário apertou, ele pula para o loop manual, até que o usuário aperte a tecla Enter de fato. Assim, quando ele apertar a tecla Enter, o código vem para a parte do restart. O registrador 3 recebe 840, que é a posição do gato. Esse store serve para carregar uma variável com o conteúdo de um registrador. Então, a gente carrega a variável de posição do gato, R3, no registrador 3. A gente carrega o registrador 4 com 7 para atualizar as vidas do gato na variável. Apaga a tela. A gente carrega o registrador 1
com o endereço da tela 2, linha 0. Carregamos o registrador 2 com 58.112, que no caso é a cor verde, para desenharmos a grama, e chamamos imprime tela 2. É importante ressaltar que esse imprime tela 2 é feito para sobreposição de telas, enquanto o imprime tela 1, presente na função principal, logo no começo, é feito para a impressão de apenas uma tela. Por isso que aqui no Restart a gente usa a sobreposição, porque queremos desenhar o cenário com várias cores. Nesse caso, é a cor verde e a cor marrom. Repetimos o processo do desenho da grama para o desenho do tronco da árvore. E aqui embaixo a gente carrega o R0 com 874. Para então carregar a variável posição menina, R0, que no caso a variável posição menina vai receber 874. Esses cálculos foram feitos para a personagem começar na linha 27, coluna 39. E chama a função desenha menina. Bom, logo após o desenha menina, a gente tem o loop gatos, em que a gente criou um registrador, o R7, carregou o R1 com a tecla A, comparou o R7 com o R1, e se for igual, a instrução chama a função sobe. Se for igual, ela chama a função, executa tudo que estiver dentro da função e volta. Se não for, de qualquer forma, continua aqui e o mesmo ciclo se repete, alterando apenas a tecla esperada para chamar a função desce. Logo após isso, a gente tem o continua loop, que é chamar a função move gato, chamar a função desenha menina, chamar um delay pequeno e pular para o loop gatos, que no caso é aqui, para que a movimentação do gato possa ocorrer continuamente. Aqui nós temos um halt, que é o fim do código, e é o fim da função main também. Bom, agora a gente tem as funções específicas, que é a função sobe e a função desce posteriormente. A função sobe, ela é muito semelhante à posição desce. Novamente, ela é definida dessa forma, com essa sintaxe. Ela começa com o registrador 2 recebendo a posição do gato, a posição atual do gato. Carrega o registrador 3 com a posição 840 e subtrai, adicionando ao registrador 3 a subtração entre R2 e R3. Com isso, a gente também carrega o registrador 6 com o conteúdo da tela 2 na linha 21, que é a linha onde o gato estaria. A gente adiciona ao R6 uma soma entre o R6 e o R3, que é a posição, e a linha da tela, e adiciona o conteúdo de R6 em R6. Aqui, novamente, a gente adiciona a cor verde ao R3, adiciona no registrador 6, que contém o endereço do caractere percorrido pelo gato já, e imprime na tela o caractere que o gato estava anteriormente, para que o cenário não apague enquanto o gato se movimenta. Bom, aí a gente adiciona 40 ao R3, subtrai R2 de R3 e coloca no registrador 2. Como aqui explicita, sobe uma linha, que é a posição menos 40. Depois, adiciona o conteúdo do R2 no pós-gato, que é a posição do gato, salvando a nova posição do gato. E assim, a função chama a outra função, que é o continua loop, que é essa função aqui em cima, chamando move gato, desenha menina, delay e loop gatos, para que tudo ocorra novamente.
Também temos a função desce, que é a mesma lógica da função sobe, carregando a posição atual do gato, apagando o gato, descendo uma linha, só que aqui no caso é a posição somado a 40, salva a nova posição no pós-gato e pula para o continua loop. Essa função ela foi feita para que o jogo tivesse mais de um gato e por enquanto não está sendo utilizada, mas então pularei aqui para a função desenha e apaga menina. Como a nossa menina foi desenhada com um conjunto de caracteres, a gente optou por fazer uma tela só da menina. Então a gente puxou o R1 e o R2 para que o conteúdo neles não fosse alterado no código principal. Carregamos o R1 na tela menina linha 0, que é o endereço onde começa a primeira linha do tela menina. Carregamos o registrador 2 com 3.328, que é a cor rosa, a cor que escolhemos para a menina, e chamamos o imprime tela 2, que é a rotina de impressão para que pudéssemos sobrepor as telas. Fizemos pop R2 e pop R1 para que a pilha fosse desfeita e retornamos para a função que a chamou, que no caso é lá no continua loop, chamou desenha menina, volta aqui e chama o delay. Bom, após isso nós temos o morreu, que a gente colocou para ser quando o gato ele colide com algum obstáculo. Então a gente carrega o R5, o registrador 5, com as vidas do gato, decrementa o R5, então se ele tinha 7 vidas no início do jogo, colidiu com alguma coisa, ele passa a ter 6 vidas. Então carregamos vidas gato, a variável das vidas do gato, com o conteúdo do registrador 5. Aí a gente carrega também o R2 com a posição do gato, carregamos o R3 com a posição inicial do gato que calculamos, subtraímos o R2 do R3 e armazenamos no registrador 3, assim como carregamos o registrador 6 com o endereço da grama, onde o gato estava, provavelmente. Adicionamos o R6 ao R3, armazenando o R6, e também armazenando o R6, o conteúdo de R6 ao R6. Também carregamos o registrador 3 com cor verde novamente, porque caso ele tivesse colidido com uma grama, essa grama vai ser redesenhada novamente e com a cor verde. Carregamos o registrador 2 com 840 e colocamos esse 840 na variável posição gato. Carregamos o registrador 6 com 0 e comparamos se o R5 que armazenava as vidas do gato for igual ao R6, ele limpa as pilhas e pula para o game over, porque o gato morreu. Se não for igual, ele salva a nova posição e continua normalmente o jogo. A gente colocou aqui também a fase do rato. Na verdade, essa fase do rato é apenas uma função auxiliar, porque ela, ao ser chamada, chama a função batalha, chama 2 delays, de novo para proteção do usuário, da entrada do usuário. E aqui dentro nós temos o verifica, que verifica a condição de vitória, no caso a vida ser maior ou igual a 4. Então a gente carrega o registrador 5 com as vidas do gato, e carrega o registrador 6 com 4. Comparamos o R5 com o R6, e se for maior ou igual,
as vidas do gato for maior ou igual a 4, a gente chama a função ganhou. Se não, a gente chama para a função game over insuficiente, que é diferente da game over apenas. Aqui já temos a função ganhou. Se a pessoa ganhou, apaga a tela e imprime a tela de vitória. E tem um loop aqui dentro do loop ganhou. Funciona da mesma forma que os outros loops, com delay de proteção à entrada do usuário. Para carregar o R4 com a tecla que o usuário pressionar, faz a máscara, verifica se o usuário apertou a tecla Enter, e se não for igual, volta para o loop ganhou, se for igual, volta para mim, ou seja, volta o jogo tudo de novo. Aqui nós temos os game overs, que no caso é o game over simples, que apaga a tela, chama o game over linha 0, imprime a tela e chama o loop over, que serve para a mesma coisa que o loop ganhou. E o loop menu e o loop manual. Receber a tecla Enter para que a tela mude. Aqui também temos o Game Over insuficiente, que apaga a tela, chama a tela Game Over insuficiente, e imprime essa tela para que o usuário saiba se ele perdeu porque o gato morreu ou se ele perdeu porque as vidas foram insuficientes. E também chama o Loop Over, que está bem aqui embaixo. Também tem 2 delays de proteção à entrada do usuário. Espera uma tecla ser pressionada, faz a máscara para receber apenas os 8 bits, verifica se o usuário apertou a tecla Enter, se não apertou, Loop Over, e se apertou, vai para mim de novo. Aqui nós temos a função moveGato, que é uma função essencial para o nosso jogo. A gente puxou 6 registradores aqui para não afetar o conteúdo deles na função que chamou o moveGato. E aí a gente calcula os endereços na memória baseado no ID. Então a gente carrega o registrador 1 com a posição do gato. A gente coloca o conteúdo do registrador 1 no registrador 2, apaga o gato antigo, então o R5 recebe 840, subtrai o R2 do R5 e adiciona no R5. Colocamos o endereço da tela 2, linha 21, que é o endereço da tela da grama, no R6, adicionamos o R6 ao R5, adicionamos no R6 e carregamos o conteúdo dessa soma no R6. Colocamos também o conteúdo dessa soma do R6 no R5 e adicionamos a cor verde para que o cenário seja desenhado de forma correta no R6. E adicionamos o R5 ao R6 e colocamos um Alt Char para que o caractere seja impresso na tela, conteúdo do registrador 5 na posição do registrador 2. Carregamos o registrador 2 com 512, nós carregamos o R5 com 840 e subtraímos o R2 do R5. No caso, o R2 guarda a posição absoluta da tela e o R5 guarda esse 840 para descobrirmos a coluna exata do onde o gato está posicionado. E aí, nós fazemos de novo a operação para que ele imprima na tela o caractere, caso tenha, onde o gato estava, para que não apague o cenário. E incrementamos o R2 para o gato andar uma posição à direita. Temos aqui também uma rotina de verificação se o gato colidiu com o mato. Então, a gente carrega o R5. Nessas 3 posições aqui, nós temos uma graminha que o gato não pode colidir. Então, a gente carrega o registrador 5 com a posição calculada dessas gramas
compara com a posição do gato e, se for igual, a gente vai para a função morreu, que eu apresentei anteriormente a vocês. Se não, se ele passou por todos esses lugares e não morreu, ele vem para cá, carregando o R5 na posição menina e comparando se a posição do gato é igual à posição da menina. Se for igual, pula para a função batalha. Aqui é para verificar se o gato ultrapassou o limite da tela. Então a gente carrega o R5 com 880, que é o limite da tela, compara e se não for igual, salva a nova posição. Se for igual, ele volta para o começo da linha, que é 840. Esse salva a nova posição o registrador 1 recebe o registrador 2, desenha o gato na nova posição com a sua respectiva cor, no caso recebe o caractere do gato, adiciona o caractere com a cor correspondente e plota o gatinho na tela. Aqui também temos alguns pops para preservar os registradores. E um RTS para voltar à função que eu chamou. Aqui nós temos uma subrotina do delay também. Puxamos registradores, colocamos 200 no R0, que foi o controle de velocidade que nós acabamos optando por. Colocamos o delay loop 1, o R1, que recebeu 100. E o delay loop 2 decrementa o R1, compara se o R1 for igual a 0, ele continua. Mas se não for 0, ele volta para o delay loop 2, que é logo aqui em cima, decrementa até que seja 0. Quando for 0, ele decrementa o R0, que no caso é esse valor aqui de cima. Se não for 0, esse delay loop 1 é chamado novamente. E isso vai até que os números aqui sejam iguais a 0. Quando for, eles voltam. É basicamente um contador aqui, para que a gente possa ter um controle de velocidade. Também temos a função batalha, que é uma função muito importante também. A gente puxou o R1, R2 e R4. Chamamos a função apaga-tela. Carregamos o R1 com o endereço da tela 4, linha 0. Colocamos a cor verde e chamamos a função imprime-tela. Colocamos um delay aqui para que o usuário possa ver essa tela sendo impressa. E chamamos a batalha 2, que está logo aqui embaixo. Essa batalha 2 apaga a tela, imprime a tela 5 na cor vermelha e chama o imprime tela 2, que no caso é o rato. Também colocamos uma sequência de delays para que o usuário possa ver. E também aqui embaixo tem um loop batalha 2, que é basicamente a mesma rotina de mudança de tela. Se o usuário digitou a tecla Enter, vai para verifica, que é para verificar se o usuário venceu ou não, conseguiu as vidas necessárias ou não. Se não for igual, ele continua no loop batalha, que é aqui embaixo. Demos pop no R4, R2 e R1 só por prevenção. E aqui a gente também tem outras funções, que é o imprime tela, tão usado no nosso código. Demos vários pushes aqui no R0 até o R5, porque o R0 recebe a posição inicial, que é o começo da tela, o R3 recebe o incremento da posição da tela, o R4 recebe o incremento do ponteiro das linhas da tela, e o R5 verifica o limite da tela. Aí a gente tem o imprime tela loop, que chama o imprime string, e ele imprime string até que o R0 seja menor que 1200, no caso até que o R0 não ultrapasse o limite da tela. A gente deu um pop em todos os registradores para prevenir. E aqui também tem um imprime tela 2, que é o imprime tela para que possa ocorrer a sobreposição de telas. Temos push do R0 ao R6. E novamente o R0 recebe o 0, que é o começo da tela. O R3 recebe o incremento da posição da tela. O R4 recebe o incremento do ponteiro das linhas da tela. O
o R5 recebe o limite da tela e o R6 recebe o endereço onde começa a primeira linha do cenário. Bom, aí tem o imprime tela 2 loop, que chama o imprime string 2, e é basicamente a mesma sequência do imprime tela 1. A gente também tem a função apaga tela, que apaga as 1200 posições da tela, inserindo um caractere de espaço. E a gente também tem o apaga tela loop, que funciona da mesma forma, decrementando o R0 até que ele seja 0. A gente tem a função imprime string, que a gente puxa todos os registradores necessários, carrega o R3 com /0, que é o critério de parada, e a gente entra na imprime string loop, que a gente carrega o conteúdo do registrador 1 ao registrador 4, compara para ver se é igual a /0. Se for igual, ele sai do imprime string, que é essa função aqui de baixo, que dá pop em todos os registradores. Se não for, ele soma a cor, imprime o caractere na tela, incrementa a posição na tela, incrementa o ponteiro da string também, e pula para o loop de novo, até que o critério de parada seja verdadeiro. A gente também tem o imprime string 2, que funciona da mesma forma que o imprime string 1. E aqui terminamos o código com o desenho das telas. Aqui a gente tem uma tela de referência, que é a tela 0. Aqui a gente tem a tela inicial. Aqui a tela das gramas e da folha das árvores. O tronco da árvore. As telas de batalha com um gatinho e com um rato. A tela de vitória. A tela da menina com um charmap modificado. O manual do jogo. As regras. A tela de game over para caso as vidas acabem antes do gato alcançar a menina, e também a tela de game over caso as vidas sejam insuficientes. Bom, é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado.